Boa tarde a todos. Vamos só fazer um pequeno compasso de espera de 2 minutos antes de iniciarmos para que todos os participantes possam entrar. Em nome da equipe organizadora, aproveito para ir dando as boas tardes a todos que já entraram na sessão no momento. Vamos iniciar qualquer instante, dentro de 1 minuto. Vamos apenas aguardar que alguns participantes vão entrando e não ainda existem pessoas a entrar. Bem, agora sim, vamos dar início formalmente a esta sessão. Sejam muito bem-vindos às Jornadas da Educação. Este é o primeiro webinar, é o primeiro evento deste ciclo de conferências. O título desta sessão de hoje chama-se Educação, Tecnologia, Diversidade Humana na Sociedade 5.0. O meu nome é João Bernabé, eu sou o coordenador do Centro Local de Aprendizagem de Coruche, da Universidade Aberta. Quero aproveitar este momento também para apresentar as minhas colegas, a Lara Caeiro, que é coordenadora do Centro Local de Aprendizagem do Montijo, e a minha colega Joana Correia, que é a coordenadora do Centro Local de Aprendizagem de Grândola. Antes também de passar à apresentação das oradoras, quero fazer apenas um breve enquadramento e fazer também um breve enquadramento do tema. Queria deixar-vos apenas algumas notas prévias. Eu pedi a todos que desligassem os microfones de maneira que a sessão decorra com maior naturalidade. Vai haver um momento em que poderão efetivamente participar, nesse momento poderão ligar o microfone. Depois queria também pedir-vos a gentileza de autorizarem a disponibilização da vossa imagem para eventuais disponibilizações como recursos educativos pela Universidade Aberta. Caso não concedam essa mesma autorização, pedia-vos, por favor, que mantivessem a vossa câmara desligada. Portanto, deixando esta nota que a sessão está, de facto, a ser gravada, queria passar então para a introdução do tema. É inegável, todos nós sabemos que a tecnologia é um recurso fundamental para o nosso cotidiano, para a nossa sociedade atual. Mas será que a tecnologia já é usada como uma ferramenta que promova e facilite uma educação para todos? Qual é que é o papel da tecnologia na resolução de problemas de acessibilidade à educação por pessoas com necessidades educativas especiais? Esta e outras mais serão certamente algumas das questões que estão hoje aqui em foco e que vão ser que vão estar na base da comunicação da professora Manuela. Sem mais demoras, apresento a senhora coordenadora do Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta, a professora Cláudia Neves, que vai prosseguir com esta sessão de abertura e fará também, de seguida, a apresentação da professora Manuela. Muito obrigada, João. Então, muito boa tarde a todos. Cabe-me a mim dar o pontapé de saída nestas jornadas da educação. Como o João Bernabé já falou, eu sou a atual diretora do Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta e, portanto, é com muito gosto que estou aqui a iniciar esta primeira edição das Jornadas de Educação sobre o tema da educação inclusiva e do uso das tecnologias em prol do acesso à educação. Vamos ter como oradora Manuela Amado Francisco, que nos irá falar sobre a educação, tecnologia e diversidade humana na sociedade 5.0. E se este tema já era de facto um tema muito importante e muito discutido,
Com a atual situação pandémica e a entrada em estado de emergência em março deste ano, foi de facto um dos temas mais falados e mais importantes para as nossas rotinas e para as nossas vidas e para nos fazer pensar e refletir sobre a educação e o seu papel na inclusão. Eu gosto muito de utilizar a frase do Peter Drucker, que diz que o grande perigo nos tempos da turbulência não é a turbulência, é agir com a mesma lógica de ontem. E, de facto, se esta pandemia nos trouxe muitas coisas más, que nos trouxe ao de cima muitas fragilidades relativamente à educação, estas fragilidades não eram de todos desconhecidas, mas, de facto, tornaram-se muito mais evidentes agora na atual situação, mas revelou sobretudo que as relações entre a educação e a sociedade são de facto muito difíceis e que não se podem separar do que é a esfera económica, a cultura e as condições materiais e mentais da nossa vida. E são de facto erradas todas as soluções que acham possível definir propostas para a educação que não consideram os efeitos da educação, mas também nas outras esferas da sociedade, ou seja, numa lógica sistémica. E o que eu quero dizer com isto é que, de facto, as propostas imediatas e a definição urgente de soluções para resolver os problemas no domínio da educação nunca podem ser pensadas fora de todo o sistema social, económico e cultural. E foi isso mesmo que nós agora assistimos com a emergência desta situação que nos obrigou a recorrer à tecnologia como forma de sobreviver no nosso dia-a-dia. Portanto, ensinar a todos, como se fosse só um, não pode ser de facto uma alternativa para solucionar os problemas da educação atual, mais precisamente quando se trata de construir uma educação inclusiva. Mas é muito importante, e por isso também temos aqui a presença da Manuela Francisco, continuar a fazer bons diagnósticos e a alargar o mais possível os ângulos de análise sobre estes fenómenos, para não agirmos apenas de forma micro, visto que estas situações têm de facto um impacto a nível macro e que atravessa várias esferas, como eu já tinha referido. Como diz o Joaquim Azevedo, há portas que se abrem e vale a pena pôr o pé para não se fecharem. E esta pandemia trouxe de facto a abertura de portas para a introdução das tecnologias nas nossas vidas. E é muito importante diagnosticarmos as condições em que isso é feito, as desigualdades que se revelaram e os verdadeiros problemas que padecíamos e que evidenciaram também ainda mais as fragilidades que nós conhecemos. É aqui que devemos pôr o pé na porta para não se fechar. Todos nós percebemos que o uso das tecnologias na educação não é de facto um uso intrinsecamente democrático nem igualitário, portanto depende muito do uso que se faz delas. E estes últimos meses, quase um ano, deu-nos a entender que a educação não é assim tão inclusiva como se deseja, porque a primeira adversidade como esta, a primeira não, mas esta que é tão evidente, muitos não estavam em condições de poder acompanhar os processos de educação através das tecnologias. E se pensar na educação como um processo que traz para dentro quem está fora, corremos o risco de reproduzir as mesmas estruturas que colocam uns dentro e outros fora. Incluir os que estão fora numa ordem pré-existente não é uma inclusão verdadeira. O que nós precisamos de pensar, fazer e refletir é de facto reformular o sistema e a ordem de forma a que as pessoas com características diferentes e necessidades diferentes possam ter condições para se desenvolverem. Esta perspectiva é efetivamente nova, é uma nova forma de pensar a inclusão, não como um processo apenas de trazer para dentro os que estão excluídos, mas um processo de transformação da própria ordem em nome da igualdade. É por isso que alguns autores propõem o conceito de transclusão, como por exemplo um autor que eu aprecio muito, que é o Gert Bista, ou seja, uma nova forma de pensar a inclusão, a educação, não como um processo linear, de incluir quem está fora dentro, quem é diferente, quem necessita de algumas adaptações, mas sim repensar a educação como um processo de inclusão que permita a transformação e a formação de várias entidades com características diferentes e que muitas das vezes até são desconhecidas. Mas o que nos traz hoje aqui é de facto a questão qual é o papel das tecnologias na educação, tendo em conta esta diversidade humana nas nossas sociedades cada vez mais inesperada e desconhecida e complexa.
Para nos ajudar a procurar algumas questões, algumas respostas para esta questão, vamos ter aqui hoje como convidada a Manuela Amado Francisco, que é investigadora do LEAD, do Laboratório de Educação à Distância e Learning aqui da Universidade Aberta. É doutorada em Educação na especialidade de Educação à Distância e Learning e é também mestre em Pedagogia do e-learning e tem vindo a desenvolver vários estudos sobre a acessibilidade na web, em particular a pessoas utilizadoras de leitores de ecrã. Trabalha como técnica superior na unidade de ensino à distância do Instituto Politécnico de Leiria, com funções de designer instrucional e é especialista em acessibilidade digital. É docente convidada e tutora na Universidade Aberta há já alguns anos e publicou vários trabalhos e desenvolveu alguns produtos técnicos em torno da temática da acessibilidade e do e-learning inclusivo. É com muito prazer que dou as boas-vindas à Manuela Amado Francisco, a quem agradeço em nome também do departamento e de todos os clases aqui envolvidos o facto de ter aceito este convite para participar neste evento e dou-lhe a palavra para nos falar um pouco sobre a sua experiência e a sua reflexão em torno do tema da educação, da tecnologia e da diversidade humana na sociedade 5.5. Tem a palavra. Ok, muito obrigada por esta apresentação, portanto fiquei a conhecer-me melhor. Agradeço a todos também a vossa presença aqui e em particular ao João, à Lara e à Joana pelo convite e pelo desafio, porque nestes desafios nós aprendemos sempre, portanto são desafios que nos fazem e que nos movem para aprender sempre mais. A Cláudia fez aqui um excelente ponto de situação relativamente ao presente, à situação que nós ainda estamos a viver e sobretudo na área da educação e os problemas que esta pandemia revelou, sobretudo na falta de literacia ou na necessidade de termos mais formação na área da tecnologia, porque efetivamente quem a negava agora teve de a confrontar de perto. Também as desigualdades, portanto, e vamos falar daquelas desigualdades sobretudo económicas, e muitas vezes nem económicas, apenas geográficas, que por falta de infraestruturas, muitos miúdos, e quando eu digo miúdos estou a falar do universo de estudantes, incluídos de 80 anos, mas, portanto, quando quem deveria aceder aos espaços e devido à fraca infraestrutura, nomeadamente na distribuição de banda larga, não tinha esse acesso. Portanto, e penso que a Cláudia fez aqui uma forma muito focada, que realmente nós, neste momento, estamos a enfrentar um conjunto de situações que se calhar não tínhamos essa consciência. Eu, nesta apresentação, neste bocadinho, não vou, apesar de fazer investigação, portanto, acho que a comunicação tem de ser o mais simples possível e, portanto, não vou estar aqui com teorias, portanto, quero é que nós todos refletimos mais sobre o assunto que também trago aqui. Portanto, a ideia é nós pensarmos todos em conjunto, porque eu também estou aqui para aprender, está bem? Por isso, eu vou partilhar aqui o ecrã, vou começar aqui com umas ideias mais chave, que será um bocadinho a base daquilo que nós vamos discutir, de uma forma muito simples, e depois tenho umas atividades que eu acho que é importante pensarmos em conjunto. Também trago aqui estes pontos muito virados para um futuro, que para mim o futuro já é o presente, mas uma coisa é o presente que vivemos hoje, que é passado, ou seja, este período da transição para o ensino misto devido à pandemia, etc. Portanto, para mim isso já é passado, apesar de estarmos a viver. Mas temos de, se calhar, começar a viver o presente muito focados no futuro. E então eu trago aqui um bocadinho de luzes relativamente ao futuro. Aquilo que, se calhar, a transformação
de todo este sistema requer, não depende de nós, portanto, muitas vezes nós olhamos quer para o futuro, quer para a necessidade da mudança de uma forma mais passiva, porque não depende de mim em concreto, portanto, ou seja, depende de políticas, depende das instituições. Portanto, vamos ver nesta visão mais macro, mas depois vamos focar naquilo que cada um de nós efetivamente pode fazer, sobretudo para tornar a tecnologia ou a educação veiculada pela tecnologia mais acessível, e isso garante que cada um de nós consegue fazer melhor. E portanto, vamos ter aqui também esta interação e eu vou precisar depois muito da vossa ajuda. Então, vou partilhar aqui o ecrã. Ok. Pronto. E, portanto, o tema que vamos ter aqui em discussão é este, até que, por um lado, temos a educação, temos a tecnologia, temos a diversidade humana e temos aqui o conceito da sociedade 5.0, que é algo relativamente recente. No entanto, lá está, nós temos também que pensar as coisas ou a definir estratégias a pensar no futuro. E parece este futuro, não sei se vocês conhecem o conceito e o próprio modelo da sociedade 5.0, mas vamos agora ver, e a primeira coisa que se calhar nós vamos pensar é: estamos perante a utopia. Estamos aqui a falar da utopia ou da distopia, depende das crenças de cada um, mas de facto não é assim tão utopia e já está a ser posta em prática. E por isso vou também clarificar aqui um bocadinho estes conceitos. Por isso, de uma forma muito simples, muito simplista até e redutora, vamos começar pela educação. Portanto, o que é a educação? E podemos, de uma forma muito rápida e correndo o risco de não estar a ser devidamente correta do ponto de vista científico, mas podemos dizer que a educação é o processo de ensinar e aprender. E quando este processo é ajustado à diversidade, então estamos perante a educação inclusiva. Pronto. Portanto, isto de uma forma muito redutora. E o que é a diversidade humana? A diversidade humana é o conjunto formado por todos os indivíduos, obviamente com todas as especificidades que cada um tem, e, portanto, no fundo estamos perante um conjunto de seres humanos. Depois, o que é a tecnologia? A tecnologia, basicamente, é o conjunto de métodos, processos e instrumentos que surgem consequentes de necessidades e também do avanço científico, mas que visa sobretudo a eficiência. Portanto, seja com recurso à tecnologia avançada, seja com recurso a uma tecnologia mais rudimentar. E o que é a sociedade 5.0? E a sociedade 5.0 é, no fundo, um novo paradigma que coloca o ser humano no centro da inovação e da transformação tecnológica. Portanto, isto são, de forma muito redutora, os 4 conceitos associados ao tema deste debate. Então, vamos começar aqui pela sociedade 5.0. Eu trago aqui este esquema que, no fundo, para vos dizer, não há aqui uma disruptura, portanto, ou seja, há uma continuidade, não é? Portanto, as sociedades vão evoluindo e, a partir da primeira revolução industrial, a tecnologia associada à máquina passou a ser uma enorme influência da sociedade. E neste momento, 2020, estamos num período ainda chamado da indústria 4.0. No entanto, desde 2015 que começou então a surgir este conceito da sociedade 5.0, e este conceito, quem é o precursor deste conceito é o Japão. E isto porque o Japão é o país do mundo com o maior índice de envelhecimento. Eles têm cerca de 28% de população com a idade superior a 65 anos. E qual é o problema social do Japão?
apesar de serem extremamente avançados e sobretudo em termos tecnológicos, no entanto, este setor, vá lá, esta faixa etária, que tem uma enorme representação na sociedade japonesa, tem, no fundo, ficado excluído. Porquê? Porque a indústria 4.0, também de uma forma redutora, visa o quê? Visa automação e, basicamente, a introdução massiva da tecnologia na indústria, que tem um enorme impacto na sociedade. E é também chamada a sociedade da desumanização, portanto, a indústria, portanto, a valorização da tecnologia, portanto, vem substituir, de certa forma, o homem, cria aqui alguma desumanização, portanto, ou seja, passa a máquina a fazer o trabalho, em alguns setores, e o homem, supostamente, o ser humano, ficaria com mais tempo livre para, no fundo, para bem-estar, para lazer, etc. E, de facto, isso não acontece. E não acontece porquê? Porque realmente não se desenvolveu, ou seja, a tecnologia foi avançando, mas nem a mentalidade, nem a própria formação e nem a própria população vai sendo dotada da literacia necessária para acompanhar, no fundo, este desenvolvimento tecnológico. Então, por esta tomada de consciência deste problema, o Japão sentiu necessidade de desenvolver um modelo, portanto, e não há forma de recuar, portanto, voltar atrás no tempo é impossível. Dizer que a tecnologia pode ter imensos problemas, mas é impossível neste momento acabar com ela, e basta ver, vem um vírus e que a primeira solução, ou seja, de imediato, de um dia para o outro, transitamos as nossas vidas, o nosso cotidiano, as nossas tarefas para a tecnologia. Portanto, a tecnologia foi imediatamente, a tecnologia avançada, portanto, internet, foi imediatamente a solução para o problema. Portanto, não temos retorno. É impossível dizer, estamos a caminhar para o caos. Então, sabendo que realmente as coisas podem ser um caos, e não sei se vocês viram aquela reportagem que passou na Netflix, acho que foi na Netflix, do Social Dilemma, em que, pronto, que é muito interessante, e se não viram, pronto, aconselho-vos a ver, em que, pronto, no fundo nós estamos todos a ser controlados pela máquina. Mas de qualquer forma é assim, quando nós olhamos para este tipo de comentários e até para este conceito da sociedade 5.0, muito sinceramente parece assustador, só que não há retorno. Não há forma de dizer, vou já acabar com eu vou-me desligar das redes sociais todas, eu vou-me desligar do telemóvel. Portanto, o que é que quer dizer? Teríamos que mudar radicalmente a nossa forma de estar. Então, não vamos pensar neste corte drástico, temos de trabalhar para que esta visão não seja caótica e este futuro não seja caótico e seja, obviamente, a contemplar a diversidade. Então, este modelo que o Japão já definiu e que o World Economic Forum já tem bastantes artigos relativos a este modelo e no fundo, pretende-se implementar este modelo e que basicamente visa aqui uma valorização do homem, ou seja, sobretudo do bem-estar. Portanto, pegando na tecnologia, esta tecnologia que foi implementada pela indústria 4.0 e que no fundo criou as cidades inteligentes, ou que são as chamadas Smart Cities, não é? Portanto, que esta infraestrutura que já existe com a tecnologia permita que o homem, o ser humano, consiga aproveitá-la em benefício próprio, para ter mais qualidade de vida, etc. E que, obviamente, consiga ter espaço para criar e, no fundo, resolver problemas, os novos problemas que surgem e, sobretudo, os problemas sociais. Portanto, no fundo, construímos uma sociedade com base
alicerçada em tecnologia e agora, ok, está na hora de pensar então na qualidade de vida de todos os seres humanos e da própria diversidade humana. Pronto, e este, assim, de forma geral, é o modelo. E este modelo, como falámos, no fundo, visa a criação das super smart cities, que basicamente têm tudo interligado, portanto, e todas as áreas sociais, do domínio social, e desde a educação, desde a saúde, desde o ambiente, etc., portanto, no fundo está tudo ligado. E podemos associar aqui, em termos de tecnologia avançadíssima, podemos falar do Big Data, portanto, e é preciso aqui os cuidados da proteção de dados e da segurança das pessoas, podemos associar a inteligência artificial, podemos associar aqui toda a própria machine learning, portanto, a aprendizagem da máquina que acaba por servir depois esta própria aprendizagem o homem. Portanto, no fundo é este conceito das super smart cities que vão, no fundo, criar todas as condições para que tenhamos todos mais qualidade de vida e sejamos efetivamente uma sociedade mais inclusiva. E, basicamente, aqui, o que é destacado nesta sociedade 5.0 relativamente àquilo que nós estamos neste momento a viver? É, efetivamente, a possibilidade de termos uma sociedade mais eficaz na resolução de problemas, uma sociedade que valoriza, no fundo, a diversidade, onde cada um, com a sua especificidade, tem o seu espaço e é um membro ativo da sociedade. Pronto, e tem aí esses pontos que vocês estão a ver. No entanto, nós temos aqui alguns desafios. E isto que eu estava a dizer que parecia utópico, e não é assim tão utópico, está a ser implementado, portanto o Japão já está em andamento. No fundo, o que é apontado como os maiores desafios nesta transição é, efetivamente, a necessidade de a mentalidade evoluir. E é aquilo que muitas vezes custa mais. E se nós olharmos ao longo da nossa história, a mentalidade coletiva, sobretudo, é aquela que demora mais tempo a transformar. E até porque se pensarmos, quando falamos em inclusão, nós estamos em 2020. Ora, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi publicada em 1948. A lei, e em concreto na educação, em Portugal, a lei de bases do sistema educativo foi em 86. E continuamos ainda aqui, ao fim destes anos todos, a falar em exclusão, em inclusão, quando uma das várias alterações da lei de bases do sistema educativo foi exatamente introduzir o conceito da universalidade. Mas nós continuamos em 2020 a falar em inclusão. Portanto, realmente a mentalidade coletiva demora muito tempo a mudar. E, portanto, este é exatamente um dos desafios apontados, que é a necessidade de mudar para uma mentalidade onde se invista mais em colaboração e, sobretudo, se acredite, não é? Na colaboração, na cocriação e na procura do bem comum. E, obviamente, com isto traz a economia, etc., a própria legislação, portanto, e este aqui é um dos aspectos que também é fundamental, assim como, e é aquilo que depende de cada um de nós, que é o comprometimento individual na valorização da diversidade e na procura de soluções mais sustentáveis. Pronto, ou seja, se no fundo os 3 pontos anteriores são algo mais coletivo, temos aqui um ponto que efetivamente tem a ver com cada um de nós. Então, vamos olhar para a educação, uma vez que estes desafios só se conseguem alcançar ou contornar ou desenvolver com a educação.
Portanto, não há a mentalidade, quer individual, quer coletiva, só muda com a educação. Os próprios legisladores, portanto, toda a nossa sociedade só muda se realmente tivermos uma educação eficaz e adequada aos novos desafios. E é exatamente na área da educação que, se por um lado nós, enquanto mentalidade, estamos ainda presos, se calhar, a alguns mitos, etc., e alguns preconceitos, a educação, portanto, eu quando falo de educação, neste momento estou a falar no sistema educativo, ok? Ou seja, institucionalizado. Nós aqui temos ainda um problema maior. Nós continuamos a educar, seja portanto, em qualquer dos níveis de ensino, seja do pré até ao superior. Portanto, nós estamos muito presos aos métodos de ensino tradicionais, à forma de avaliar tradicional. Mesmo com o processo de Bolonha, poucas alterações foram feitas. Mesmo com esta transição que houve agora em 2020 para o online, para um sistema à distância ou híbrido, não houve uma enorme resistência a criar algo de novo. E isto porquê? Porque realmente também não tivemos tempo, mas de facto é assim, nunca se olha para o futuro. E o futuro é o que é que nós precisamos, que profissionais, que mentalidade é que nós precisamos para daqui a 2, 3 anos ou 5 anos. E apesar de haverem relatórios, etc., relativamente às competências que são necessárias para os profissionais do século XXI, portanto, e desde 2002 que se anda a falar nas competências profissionais dos profissionais do século XXI, nós continuamos sempre muito presos a métodos tradicionais de ensino. E só para termos aqui uma ideia, portanto, em 2006, portanto, algumas das competências-chave recomendadas foram, portanto, estas que nós estamos a ver, portanto, sobretudo as competências de comunicação, quer na língua materna, quer numa língua estrangeira, que foi até designado o inglês. Portanto, ter estas competências mais científicas, mas dominá-las do ponto de vista da matemática, do pensamento lógico, etc., e também da tecnologia, a ter a competência digital, o aprender a aprender, portanto, saber aprender, e, obviamente, estas competências que estão mais ligadas ao outro e à sociedade em si. E pronto, e basicamente isto foi o que foi referido em 2006. Em 2018, temos aqui um novo, que isto até foi com base no relatório da OCDE de 2017, mas que foi apontado que para os profissionais do século XXI era muito importante desenvolver as competências relacionadas com o pensamento analítico e inovação, portanto, pensamento crítico, desenvolver e estimular a criatividade, a originalidade, etc. Isto em 2019. Em 2018. No entanto, em 2020, portanto, após aquela primeira fase do confinamento, foi feito um estudo e o World Economic Forum, portanto, isto não é referente a Portugal, portanto, foi feito um estudo com, já não recordo quantos países, mas foram não sei quantos países, e desde o método de avaliação, portanto, dos países inquiridos, apenas 2% é que não utilizavam ou deixaram de utilizar o instrumento teste ou exame para a aferição dos conhecimentos, portanto, ou seja, todos os países questionados mantiveram a mesma forma de avaliar. E realmente foi neste relatório que foi feito, chegaram à conclusão que aquilo que todos nós já sabemos, mas que
de facto, as escolas estão desfasadas das expectativas da indústria 4.0, ou seja, todas as competências que supostamente nós devíamos estar a desenvolver de acordo com as recomendações de 2002, estamos em 2020 e as escolas continuam muito fechadas para a sociedade, para aquilo que se pretende para o futuro. Portanto, de facto é urgente mudar. E é urgente mudar porquê? E a quem compete? Para já, as escolas. As escolas que, apesar de haver iniciativas pontuais e muitas vezes parte até de próprios professores e de grupos de professores, pode haver algumas escolas piloto, escolas de referência, mas estamos a falar portanto, do nosso sistema educativo e não de iniciativas ou de escolas piloto. Portanto, é fundamental que as escolas tenham a coragem de efetivamente mudar currículos, mudar instrumentos, etc. Para quê? Primeiro, aquilo que é esperado, que é valorizar as aptidões pessoais. E aqui as aptidões pessoais são de todas. E quando nós, por exemplo, e sobretudo quando se usa, e dar aqui o exemplo do instrumento de teste, nós estamos a partir do pressuposto que o conhecimento e as aptidões de cada um são avaliadas de acordo com uma escala, pode ir de 0 a 5, de 0 a 20, de 0 a 100, que são aquelas mais utilizadas, mas no fundo é atribuído um número ao conhecimento. É muito pouco valorizado e avaliado o sentido crítico, porque geralmente um teste espera a resposta ao esperado, há uma resposta verdadeira ou falsa. Isto de modo geral, claro que há exceções. Portanto, ou seja, os moldes como o ensino está estruturado, aliás, o David Rodrigues tem uma frase muito engraçada, ele costuma dizer isto, que diz que sempre lhe fez muita confusão, porque parece que os estudantes aprendem com o rabo, porque têm de estar sempre sentados numa cadeira nas aulas. Portanto, se um se levanta, o professor diz logo, baixa-te! Portanto, ou seja, parece que realmente há aqui uma ligação muito forte do cérebro com o rabiosque. E ele diz isto de uma forma muito engraçada, mas realmente tem toda a razão, porque nós continuamos a dar as aulas com os estudantes todos sentados. É raro haver um intérprete de língua gestual, exceto quando há um estudante surdo e que pede, e muitas vezes este pedido até é tão moroso e burocrático que muitas vezes estamos no final do período ou do semestre, quando chega finalmente o intérprete de língua gestual. Portanto, e aquele estudante surdo já perdeu muitas aulas sem perceber o que se passava. Portanto, ou seja, no fundo, as escolas estão muito, muito desfasadas da realidade. Agora, a culpa é das instituições, se calhar não é, há aqui um conjunto. Portanto, temos os decisores, e isto é tudo muito hierárquico, não é? Portanto, ou seja, há políticas, os políticos têm de as transmitir e por aí fora. Portanto, não vamos aqui condenar ninguém, vamos só refletir. Portanto, por um lado temos o papel das escolas, e isto é senso comum, todos nós sabemos. Por outro lado, temos aquelas estratégias pedagógicas, que isso já depende mais do professor e que depende obviamente das instituições, mas poderá ter mais margem para trabalhar os conteúdos e a própria forma como leciona, de forma a promover aquilo que também é esperado para os profissionais do século XXI, que é a autonomia, a capacidade de autoaprendizagem e a aprendizagem pelos pares, e obviamente diversificar instrumentos e escalas, etc., de forma a ser tudo muito mais, ou pelo menos dar oportunidade àqueles que se expressam melhor pelo corpo, então expressá-los pelo corpo, aqueles que se expressam melhor pela oralidade, etc. Ou seja, pensar que todos nós somos válidos e temos todos aptidões diferentes, mas estamos todos a ser avaliados pela mesma aptidão, o que se calhar é muito, muito injusto. Portanto, no fundo, há aqui algumas estratégias que cada um individualmente pode adotar. Isto, claro, ainda de um plano muito, muito abstrato.
E agora, só para também termos aqui uma ideia, e dentro da diversidade humana nós podemos pensar nas características individuais, portanto eu sou diferente do João, sou diferente da Isabel, da Cláudia, etc. Portanto, todos nós temos características individuais, mas que de um modo geral nos conseguimos enquadrar, ou fazemos o esforço todos para nos enquadrar num padrão standard. Lá está, responder ao teste escrito, etc. Portanto, ou seja, há aqui sempre uma tentativa individual de nos posicionarmos ou irmos ao encontro de um perfil standard, daquilo que se espera da norma. No entanto, há 24% da população na União Europeia, portanto, isto é os dados da Eurostat, portanto, há 24% da população que não consegue fazer o esforço de se enquadrar no padrão. Porquê? Porque tem limitações, ou seja, para além das especificidades individuais que todos nós temos, tem limitações acrescidas e que têm a ver com ou a estrutura do corpo, ou pronto, as funções do corpo, ou até neurológicas ou intelectuais. E, de facto, por acaso, aqui no census de 2001, acreditava-se que a tendência, uma vez que a tecnologia estava a evoluir, a qualidade de vida dos cidadãos estava a melhorar, portanto, acreditava-se, era a projeção que as pessoas com algum tipo de incapacidade ou deficiência, esta percentagem podia reduzir porque realmente estávamos a ter maior qualidade de vida. Além disso, mesmo quem nasce com problemas congénitos, uma vez que há tantos testes de gravidez, etc., que permitem identificar algumas doenças, portanto, acreditava-se que realmente a taxa a percentagem de pessoas com algum tipo de deficiência, sobretudo à nascença, iria reduzir. Agora, de facto, é o que nós temos vindo a verificar, é que a população com algum tipo de incapacidade ou deficiência está a aumentar. Não só em Portugal, mas pelo mundo inteiro. Isto deve-se não só ao facto de termos sociedades envelhecidas, mas pelo mau uso, por exemplo, e nós quase todos precisamos de óculos, quem passa muito tempo à frente do computador, ou seja, nós no fundo vamos envelhecendo os nossos órgãos mais cedo do que o previsto, depois a própria alimentação, ou seja, há todo um conjunto de coisas que também já estão estudadas, que identificam que realmente toda aquela tendência que se pensava que era cada vez vamos ter menos pessoas com limitações funcionais, está a ser desmentida e realmente os números mostram isso. Pronto, e só para terem uma ideia, temos aquelas, dentro das limitações, temos aquelas que são mais visíveis, mas temos aquelas que são invisíveis. E em termos de educação, e a nossa legislação, portanto, para pessoas com necessidades especiais, e por isso é que eu não gosto muito de utilizar nem o termo educação inclusiva, nem pessoas com necessidades especiais. Porquê? Porque o conceito das pessoas com necessidades especiais é aquele que está previsto na nossa lei. E a nossa lei só identifica aquilo que é visível ou aquilo que está comprovado por um médico. Quando muitas vezes, e por exemplo a dislexia, é um dos problemas que muitas vezes só quando chegam ao ensino superior é que alguém diz, e sobretudo os gabinetes de apoio aos estudantes, etc., que dizem, não, vai fazer um teste, vamos fazer um teste, porque estamos aqui a identificar algo que supostamente tem algum problema por trás. E há muitos jovens que não têm a noção, e pessoas que chegam aos 70 anos sem perceberem que tinham dislexia, quando já está mais que provado que a dislexia realmente é um fator que inibe e até acaba por condicionar a aprendizagem da forma como se calhar uma pessoa que não tem dislexia aprende. Portanto,
tudo isto, estes números, aliás, que são até apresentados, portanto, esta taxa de população, é aquela que é efetivamente checada, verificada pelo médico e diz, sim senhora, esta pessoa tem uma limitação. Portanto, ou seja, quando nós falamos em pessoas com necessidades especiais, estamos a referir a um grupo de pessoas que está legalmente identificado. E por isso eu não gosto do conceito de pessoas com necessidades especiais, porque há muitos que realmente não estão identificados e têm estas necessidades especiais. Por isso, e só para verem do domínio cognitivo e neurológico, do qual se inclui a dislexia, a percentagem da população com deficiência ou limitações é muito grande nesta área cognitiva neurológica. Depois, passando agora aqui também um bocadinho à tecnologia, ou seja, se nós pensarmos em termos, ok, o sistema educativo atualmente contempla a educação inclusiva, também temos consciência que existem pessoas com necessidades especiais que estão descritas na nossa atual legislação e que têm alguns direitos, portanto, e funcionamos muito em torno destes direitos. Então, agora, olhando para estas pessoas, o que é que a tecnologia neste momento apresenta? E como é que ela é utilizada legalmente, portanto, dentro deste enquadramento legal, o que é oferecido em termos tecnológicos? E realmente há tecnologia que permite, e vamos pensar agora no computador, porque primeiro estamos a viver uma altura de ensino híbrido, vá lá, portanto quase todas as escolas estão com um mix de presencial e online, e porque estamos a olhar também para esta ideia da sociedade 5.0, ou seja, onde realmente a tecnologia vai estar na base quase do nosso cotidiano. Então, realmente existe atualmente a tecnologia que permite interagir com o computador, seja para pessoas que não recorrem à visão, com baixa visão, com audição limitada, portanto, ou seja, nós neste momento temos tecnologia que permite esta interação com, sobretudo, o computador, ou seja, com outra tecnologia. E que produtos são estes? Ou seja, esta tecnologia tem um nome, que são os produtos de apoio, e em concreto são os softwares, que podem ser diversos, portanto os leitores de ecrã, os ampliadores, etc. Temos os apontadores de cabeça, que são utilizados para quem não tem qualquer tipo de mobilidade, ou de mobilidade muito reduzida, portanto não usa os membros superiores. Temos, obviamente, também a linha Braille, temos os ratos e teclados adaptados, temos os braços articulados, portanto, há um conjunto de produtos de apoio que são financiados, têm algum financiamento do Estado, e estou a falar agora em contexto de Portugal, e, portanto, ou seja, a tecnologia existe. Então temos leis, temos tecnologia, temos consciência que existe a diferença, então porque é que ainda se continua a falar de educação inclusiva? Então, vamos passar aqui a um ponto que é aquele que diz, se calhar, mais respeito a cada um de nós. Portanto, tudo aquilo que nós vimos até agora é de um ponto de vista, se calhar, mais teórico e mais inatingível, enquanto eu, Manuela, o que posso fazer. Posso adotar algumas práticas, posso adotar algumas estratégias, mas, no fundo, depende muito do grande chapéu, seja da instituição onde dou aulas, seja da instituição, por sua vez, depende da tutela, etc. Então, o que é que eu posso fazer? E então vem aqui este outro conceito, que é a educação acessível. Portanto, a inclusiva, diríamos, será algo mais
ou seja, terá de ser algo mais holístico, uma vez que envolve a instituição, envolve a parte física, o acesso às instalações, etc. E, sobretudo, a mentalidade. Portanto, e quando eu penso em inclusivo, associo sempre as atitudes. Quando estamos a falar no acessível, eu associo à técnica. E estas técnicas que, se calhar, como nós não podemos mudar a mentalidade, dizer, olha, amanhã eu vou acordar com outra mentalidade, então posso sim usar a técnica. E é isto mesmo, relativamente às técnicas, que nós agora vamos entrar. E relativamente às técnicas, portanto, podemos pensar que quando estamos a falar em educação baseada em tecnologia, temos desde as plataformas, desde o tipo de conteúdos, temos a forma como nós interagimos e comunicamos, temos a equipa que está, temos os utilizadores, temos as abordagens pedagógicas, temos as normas que temos de cumprir, e em termos de acessibilidade digital, hoje em dia temos a norma ENP 301 que eu não sei de cor, mas, ou seja, é uma norma europeia. Temos a transposição da diretiva de 2016 que para a nossa legislação, que também nos obriga a acessibilidade na web e digital. Portanto, ou seja, quando olhamos para este quadro, pensamos, não, eu vou ficar fechada em casa, porque realmente é impossível trabalhar todos estes domínios. E, de facto, não é simples, envolve muita coisa, mas, sobretudo, lá está, temos de ter algum apoio institucional. Contudo, tendo consciência que a acessibilidade em contexto de educação é complexa, não é difícil, mas quando se trabalha sobre algo que já está feito, é mais difícil. Por isso, vamos entrar naquilo que cada um de nós pode efetivamente fazer. E a forma como nós, muitas vezes, temos a percepção de como fazer, da dificuldade e como a ultrapassar, não há nada como passarmos na pele, pelo papel do outro. E é isso que eu agora vou propor-vos, enquanto grupo todo, de passarem aqui por algumas experiências. Está bem? E então tenho aqui um primeiro desafio, que é vocês, portanto, vamos usar os olhos, e eu vou passar o vídeo, não vou pôr até ao fim para não alongar demasiado, mas vou passar um vídeo um bocadinho, e gostava depois que dissessem no chat qual é a história do vídeo, está bem? Então, vamos lá a isto.
acho que podemos parar aqui e gostaria que dissessem o que é que acham que se passa sobre... Qual é a história deste filme? Se conseguiram perceber alguma coisa, qual é a ideia que ficaram desta história? Era importante que manifestassem a vossa vontade de falar e de intervir e de comentar este vídeo. Poderão fazê-lo oralmente se preferirem, pedindo a palavra, mencionando o vosso nome no chat, ou então, se não pretenderem fazer uso da palavra, poderão também escrever no chat e nós traremos aqui a debate a vossa resposta. João, temos aqui, portanto, João e a professora Manuela, temos aqui, portanto, duas pessoas que comentaram, a Ana Pires, que diz: pessoas são ignoradas quando têm algum problema. MFPV Correia diz: acho que o filme mostra alguém com uma limitação que tenta falar com alguém, mas a outra pessoa não lhe responde. Fátima Correia. Depois temos também a Ana Loureiro, antes de ir se calhar à Manuela que comente, que refere que pensa que é uma tentativa de um filho de comunicar com a sua mãe, e o António Espírito Santo fala também que é a indiferença pelo outro. Temos também aqui a Anabela, só aqui para linguagens e formas de comunicar diferentes. Certo. Ok, vamos, como aqui eu queria mesmo que tentassem, com aquilo que viram, imaginar qual é a história. Eu vou pegar então na deixa da, acho que foi, não sei se foi a Isabel, que disse que era, portanto, um problema de comunicação entre a mãe e filho. Portanto, ou seja, é alguém que nos apresentou algo sobre a história. Então, é assim, portanto, eu também não passei tudo, realmente há ali uma comunicação, porque a senhora também fala em língua gestual, eu é que parei o vídeo, mas vamos pensar então que poderá ser a história de um problema entre mãe e filho. Mas, de facto, é assim, nós, quem não sabe língua gestual, é difícil perceber a história, não é? Portanto, o que é que cada um diz ao outro. Portanto, se calhar, se adicionarmos legendas, talvez ajude. Concordam? Então, vamos adicionar legendas. Vou andar um bocadinho mais para a frente. A mim também me parece um videoclipe, não sei se é não. Um videoclipe? Sim, logo ao início, quando ele estava a subir o autocarro, não sei, fez assim um gesto com o pé, parecia que era E qual é a história? um ritmo. Pois, a história... Ok. Não, pronto, já perceberam, as legendas estão em inglês. Ou seja, para além de não sabermos língua gestual, quem não souber inglês continua sem perceber nada da história. Então vamos fazer uma coisa. Vamos, primeiro, com as legendas, e quem sabe inglês, não sei se perceberam que houve já aqui, já conseguimos perceber algo mais, ou seja, se calhar o problema não se passa entre mãe e filho, mas sim entre casal, de namorados ou ex-namorados. No entanto, vamos agora adicionar algo mais, ok? Conseguem ouvir? Sim, sim. Já conseguiram identificar, conhecem a música?
Sim. Ou seja, este vídeo, portanto, é a música dos Gotti, mas cantado em língua gestual. Pronto, e porquê é que eu trouxe este vídeo? Exatamente para nós percebermos, ou seja, termos a percepção do papel inverso. Nós todos vivemos no mundo e numa comunidade ouvinte, portanto, comunicamos pela oralidade e pela escrita, mas na comunicação imediata é pela oralidade. No entanto, temos uma comunidade de surdos que só comunica pela língua gestual, que tem muita dificuldade alguns conseguem fazer a leitura labial, mas há aqueles que, para além de não conseguirem fazer a leitura labial porque não conhecem a oralidade, portanto as palavras, também têm muita dificuldade na leitura, ou seja, da nossa comunicação escrita. Até porque, não sei se sabem, mas a língua gestual tem uma sintaxe totalmente diferente. Portanto, não tem verbos, os tempos verbais, portanto, tem um gesto para passado, um gesto para presente e um gesto para futuro. Isto posto assim de uma forma muito, muito simples. Mas, ou seja, é completamente diferente a comunicação de surdos. Além disso, eles têm uma comunidade, uma cultura própria. Portanto, é uma cultura diferente da nossa. E, por acaso, é a segunda língua mais falada em Portugal. É a língua gestual. Portanto, e isto nós, muitas vezes, não temos esta percepção do que é estar do outro lado. Agora, imaginem o que é que seria viver num mundo onde tudo o que nos era fornecido era em língua gestual. Não é? Portanto, teríamos que, efetivamente, éramos obrigados a aprender a língua gestual, mesmo sendo ouvinte. Pronto, portanto, isto aqui é o exemplo de um tipo de conteúdo que o professor pode dar, e agora nestes tempos, não é? Com as aulas online ou mistas, portanto, é ter algum cuidado quando fornecemos um conteúdo deste tipo, pensar que quem o vai consumir não são só ouvintes, ok? Agora vamos passar ao outro desafio. E agora vamos só usar os ouvidos, portanto é o contrário, ok? Então, vou passar aqui um som, espero que consigam ouvir, e o objetivo é também tentarem, pelo som, perceber que história é esta. Eu não vou deixar até ao fim, porque não temos muito tempo. Mas a minha pergunta é, alguém quer arriscar? Que história é que é esta? O que é que se passa aqui? Desafios da mesma forma. Quem pretender também intervir de forma oral pode pedir a palavra no chat. Quem pretender pode escrever.
Não é fácil, efetivamente, EMF, PV Correia, o nosso cérebro está habituado a associar imagens aos sons e quando somos privados dessas imagens fica mais complicado. Isabel Pinheiro, História de um Casarão. Exato. A Sónia também diz que é muito difícil, talvez uma sala de espera. A Ana Pires está a pedir a palavra. Ana, por favor. Mais fácil falar do que escrever. É assim, eu ao início até pensei que era um telemóvel que estava dentro da bolsa de alguém e consoante os gestos que nós vamos fazendo, não é? E os movimentos, termos, neste caso, vários sons diferentes por causa das mexidas. Por exemplo, imagina uma mala de uma senhora, mexe aqui, mexe ali e dá a sensação que é um telemóvel. Mas eu quase para o fim, depois com os batuques, perdi-me completamente. E fiquei mesmo com aquela sensação de nem sei o que é que está aqui a passar. Ok, obrigada. Pronto, então vamos partir aqui, temos já aqui duas possíveis histórias, portanto esta criatividade é fabulosa. O telemóvel na mala de uma senhora e um casarão. Vamos então agora ver o que é que está por trás do som. Pronto, vou parar aqui, que foi mais ou menos aqui que eu parei o som. Portanto, entre o casarão e o telemóvel na bolsa da senhora, temos aqui uma grande diferença. De qualquer forma, isto no fundo foi para nós sentirmos o que é que uma pessoa cega. Imaginem um estudante cego dentro de uma sala de aula, com todos os ruídos dos colegas a conversarem ou a rirem, o que é a pessoa, portanto, quando se fala em inclusão, o que é a inclusão? Não é? O que é que nós, efetivamente, podemos, como é que se pode, efetivamente, incluir a diferença e a especificidade de cada um? No caso portanto, por muito esforço até que o professor possa fazer e adotar estratégias, não é? E no caso do cego, quer no caso da pessoa surda, é muito difícil eliminar ruídos. Só realmente trabalhando a mentalidade de todos, dos colegas, saberem respeitar porque é que é tão importante, por exemplo, um silêncio, ou quando se trabalha em grupo, respeitar a vez do outro, falar pausadamente, ou falar na sua vez. Portanto, ou seja, quando se fala em inclusão, por isso é que não gosto muito do termo inclusão, porque para mim é das coisas mais utópicas a inclusão. No entanto, pronto, há aqui realmente técnicas que nós podemos adotar. No caso, por exemplo, e em contexto digital, temos de ter o cuidado quando fornecemos algo que seja, que a parte visual seja importante, então
temos de ter o cuidado de transmitir esse conteúdo visual de outra forma que não seja só o som, ok? Vamos a outro desafio. E agora aqui o outro desafio, vamos usar as palavras, está bem? Portanto, eu vou-vos pedir para descreverem muito sucintamente, está bem? Aqui esta imagem. Portanto, pensem, já não vamos para uma descrição longa, portanto, olhar para a imagem e tentarem, com meia dúzia de palavras, descrever a imagem, ok? Portanto, estão a ver a imagem? Também vos peço este exercício que ou no chat, ou então Então também pode pedir para tomar a palavra através do chat. Aceitem este desafio, contamos com a vossa participação. A Ana Loureiro diz que é uma graduação de uma estudante. A Isabel Pinheiro fala na felicidade estampada no rosto de uma finalista. A Ângela Bernardo fala da informatura. A Patrícia Leal também revela aqui, portanto, a hipótese da finalista. Jovem estudante universitária recebe o seu diploma, cerimónia de graduação, portanto está aqui tudo ligado aqui a esta parte académica. Alegria de conclusão de final de curso, Ana Pires, alguém que termina um curso, portanto está muito... A Sónia fala numa rapariga que termina o curso também. Exato. Ok. Portanto, anda tudo dentro da mesma temática. Portanto, recordam-se de todos daquilo que foi dito. Portanto, formatura, rapariga, o sorriso estampado ou a felicidade estampada no rosto de uma rapariga, portanto, terminou o curso. Portanto, andou mais ou menos dentro desta descrição, correto? Então, que não está errado. Está tudo certinho. Agora, essa descrição aplica-se a qual imagem? Ou seja, todas estas imagens podiam ter a descrição que foi fornecida. Portanto, todas elas mostram raparigas contentes, raparigas em formatura, pessoas em final de curso. Ou seja, o elemento principal que ele destacou, que no fundo originou alguma descrição, pode-se aplicar essa descrição, pode ser aplicada a qualquer uma outra imagem. Então, quando nós temos conteúdos visuais, e neste caso conteúdos visuais estáticos, e temos estudantes que ou que têm baixa visão ou até cegueira, temos de ter algum cuidado com a forma como fornecemos a informação visual. Portanto, porquê? Porque essa informação visual pode ser confundida com outra informação visual. Então, a formação textual tem de ser muito bem escolhida, o próprio conteúdo visual tem de ser selecionado, de forma a que transmita a mensagem que se pretende, de uma forma quase única. Nós usamos e abusamos, quando eu digo nós é as pessoas que veem, usam e abusam da imagem, e realmente ela é importante. Agora, se calhar temos, quando, sobretudo em contexto de educação, pensar quais são efetivamente os conteúdos visuais que são fundamentais e a forma como eu os vou transmitir de forma alternativa. Portanto, não é só o conteúdo visual que deve chegar aos estudantes. Portanto, tem de ter outras alternativas que no fundo consigam fornecer aquela informação, se ela é assim tão necessária. Está bem? Portanto, este exercício foi só para nós termos a consciência que às vezes não é a primeira coisa que nos vem à cabeça e se calhar o próprio conteúdo que escolhemos tem de ser muito bem pensado. E agora vamos aqui para o último desafio, que já estou a chegar também ao limite do meu tempo, que vamos usar a mente, ok? Então, eu queria que vocês também, este tipo de exercício, eu tenho aqui um site e que vou passar aqui para o site. Portanto, estão a ver este site?
Sim? Ok. Então, eu gostava que dissessem este artigo que eu vou mostrar, portanto, é um artigo que tem a ver com as alterações climáticas. Eu gostava que me dissessem quem é o autor do artigo. Portanto, o autor do artigo está aqui nesta linha, nesta segunda linha. Carol Rasmussen. Ok, vamos ficar pela Carol Rasmussen. Rasmussen. Ok, não é fácil, portanto, vamos passar à frente. Ok, e aqui no artigo, portanto, eu vou-vos dar aqui uma síntese. Diz que as grandes alterações começaram numa determinada data e que está aqui. Em que data é que foi? Portanto, eu volto a selecionar. Em que data é que foi? Não temos palpites por enquanto. 1958. Houve alguém que disse 1598. 1599. Ok. 58. Pronto. Portanto, também temos aqui várias pessoas, ou seja, imaginemos que isto era um teste de avaliação e o professor perguntava. Portanto, já tínhamos aqui pessoas que provavelmente tinham resposta correta e pessoas que tinham resposta errada. Quando a informação está toda aqui no site. E ainda temos aqui também este cientista. Também podíamos perguntar qual é o nome deste cientista. Não é? Pronto. Mas não podemos ficar por aqui. Portanto, isto no fundo, o que eu vos estou a mostrar, portanto, existem vários tipos de dislexia, mas uma delas pode provocar este efeito no caso da leitura, que é as letras, os números trocam de posição. E, no entanto, estamos, enquanto professores ou educadores, etc., estamos a avaliar todos pelo mesmo. Portanto, porquê? Porque o conteúdo que estamos a fornecer é este e, provavelmente, ele pode não ser totalmente acessível a todos. Por isso, este era o desafio. Eu, entretanto, posso, só para não ficarmos por aqui, vou desligar aqui este simulador e o nome da autora do artigo e a data correta e o nome também do cientista e por aí fora. Ou seja, portanto, temos também de pensar que, se calhar, este tipo de conteúdo, se é fornecido apenas em texto, pode desfavorecer algum tipo de estudantes ou algum tipo de pessoas com diferentes tipos de limitações. Portanto, se calhar aqui devíamos ter outras alternativas de conteúdo. Ok, então só para terminarmos, portanto, chegamos aqui ao fim destes desafios, só para trazer aqui, portanto, já que vimos os problemas e sentimos os problemas, então vamos ver que tipo de soluções é que cada um de nós, isto que eu vou agora mostrar, é aquilo que está ao nosso alcance. Todos nós, cada um de nós pode fazer isto, está bem? E é o quê? Por exemplo, quando nós partilhamos algum conteúdo que tenha vídeo ou áudio, não custa nada. O caso do vídeo, quando tem uma imagem importante, é fazer uma breve descrição em texto, pode ser um TXT, um docx, qualquer coisa, e dizer aquilo que se está a passar, ok? Ou seja, estamos a fazer a transcrição, aliás, estamos a fazer a descrição daquilo que está a ser visto. Se temos legendas num vídeo, estamos a partilhar um vídeo, e que tem legendas, então podemos fazer a transcrição das legendas. No fundo, é pegar nessas legendas e colocá-las num documento textual. Se somos nós
a fazer as legendas, e por exemplo no YouTube nós podemos fazer isso, então convém primeiro, o YouTube permite isto, que é criar as legendas fechadas, ou seja, aquelas que a pessoa, o utilizador decide se quer ativar ou não quer ativar, e também ter o cuidado de criar umas legendas que são acessíveis a surdos, ou seja, a ter, e depois há aqui estratégias, mas por exemplo quando há um som por entre paredes retos, dizer música, ou ranger de porta, etc. Portanto, ou seja, depois há técnicas concretas para a criação de legendas, mas no fundo pensar que um conteúdo vídeo convém ter várias alternativas e não é nada difícil de o fazer, está bem? É claro que o media player também tem de ser considerado, porque nem todos os produtos de apoio conseguem depois interagir com os players, mas portanto é importante ter esse cuidado, ser um formato MP4 ou se estiver disponível na web, que seja por exemplo no YouTube. Depois, em relação às imagens estáticas, também selecionar muito bem se aquele conteúdo é fundamental e fornecer sempre uma descrição longa, pensando que a descrição nunca deve ser igual à legenda. Portanto, quando uma imagem está dentro de um texto, vive no texto, geralmente tem uma legenda, e a legenda acaba por ser a ponte entre o conteúdo, o contexto e a imagem. Mas só isso não chega, é preciso descrever. Se ela é importante, podem descrevê-la e num documento de texto basta pôr, por exemplo, por baixo da imagem, criar até com entre parênteses reto ou entre parênteses ou itálico, ou seja, colocar algo que visualmente se destaca, mas que também em termos de, para quem não vê, consegue ter acesso à informação, que é pôr mesmo descrição da imagem e fica visível para todos. É um exemplo que pode ser feito. Se formos para a web, então existem aqui outras técnicas, outras em HTML, mas pronto, vamos pensar que não temos conhecimentos em HTML e estamos a fornecer documentos Word. Mas nada disto é complicado. Depois, quando estamos a falar num texto escrito, é importante trabalhá-lo e no Word nós podemos fazer isso, usar os cabeçalhos, portanto há aqui também um conjunto de técnicas que são muito fáceis e que todos nós podemos fazer isso, assim como se calhar convém, sobretudo na parte do textual, e os professores muitas vezes, enquanto se eleva, vai-se subindo de nível, não é? Portanto, quando se vai transitando entre os primeiros, segundos, terceiros e ensino superior, a escrita vai sendo cada vez mais exigente, o que faz sentido, mas há determinadas ou sínteses que o professor pode fazer, etc., que é conveniente utilizar a escrita o mais simples possível, o mais clara. Porquê? Porque se tivermos, por exemplo, tentarmos usar verbos no presente, estamos a beneficiar, por exemplo, estudantes surdos. Se utilizarmos uma linguagem clara, estamos, se calhar, a ajudar também quer pessoas com dislexias, quer surdos, que também têm, no fundo, um léxico mais restrito. Portanto, há depois aqui um conjunto de técnicas. Além disso, também, se o professor tiver essa disponibilidade, pode também gravar o áudio ou até um breve vídeo e ler aquele texto. Claro que isto tudo seria o ideal, termos todos tempo para fazer isto, mas mesmo quando não temos tempo, há formas de tornar mais acessível. Também em relação às interfaces que não dependem tanto de nós, mas quando vamos para a web, é conveniente escolher interfaces ou plataformas ou ferramentas que tenham pelo menos alguma nota que são acessíveis. Portanto, e há tantas ferramentas que nós temos na web e por vezes dizemos, esta é aquela que dá mais jeito, ou é mais bonita, ou porque me ensinaram esta. Mas às vezes não custa nada fazer uma pesquisa por semelhante a Kahoot, mas acessível. Pronto, e o Google vai tentar fazer o trabalho dele, quem diz o Google diz outro navegador e outro motor de busca. Portanto, também adaptar de acordo com as diretrizes e que também não são complicadas. Aliás, a AMA e, portanto, a plataforma NOW, que é a Plataforma Nacional de Cursos Abertos, Gratuitos, online,
tem disponível cursos sobre a acessibilidade web e que explicam de uma forma muito simples como é que se faz, e a AMA tem um núcleo da acessibilidade que disponibiliza a informação e qualquer um de nós pode, no fundo, perceber um bocadinho melhor destas diretrizes, ter muito cuidado com as cores, com o uso de cor, dos contrastes, garantir que tem alto contraste, evitar que a informação importante seja dada só com cor, portanto, pode ser também de letra maior, etc. Ou seja, não usar apenas um elemento para destacar a informação. E, portanto, posto tudo isto, e só para terminar, tendo em conta que todos nós podemos contribuir para que haja uma maior valorização da diversidade humana dentro deste contexto também da tecnologia e da educação, é refletirmos antes de fazermos se conseguimos partilhar de forma simples o conhecimento científico, se conseguimos, o que é que nós podemos fazer, que tempo é que nós dispomos para diversificar os formatos, alterar a forma como ensinamos, adotar outros instrumentos, diversificar mesmo estratégias e instrumentos de avaliação, tentar focar mais no processo do que tanto apenas no produto. Quando nós sugerimos usarem uma plataforma ou uma ferramenta web ou no telemóvel, tentar perceber se essa ferramenta é compatível com as tecnologias de apoio e não ter receio de mudar. E eu acho que esta chave, esta palavra, será a chave para a mudança, é nós não termos medo de mudar. E termino apenas com esta frase que eu acho que gosto imenso e que é da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural e que mais uma vez frisa que a diversidade é tão necessária para a humanidade como a biodiversidade para a natureza. E pronto, eu não podia concordar mais. E fazendo agora, pronto, apenas aqui uma transição para as perguntas colocadas pelo João no início, eu passaria quase que a resposta para vocês. Ou seja, neste momento, a tecnologia já é usada para promover a educação inclusiva. A tecnologia, ela existe. Agora, já é usada. Se calhar ela é usada, mas não é devidamente usada. Ou seja, se calhar nós ainda já temos tanta coisa em termos tecnológicos para ter melhores condições para aceitar mais a diversidade e incluir mais, e se calhar não a estamos a usar devidamente. Que tem benefícios, obviamente que sim. E por exemplo, o caso de uma pessoa cega, um estudante cego, por exemplo, em contexto de sala de aula, essa é muito mais fácil para um estudante estar a escrever no portátil do que estar a escrever numa máquina Braille. Além de que o ruído das teclas da máquina Braille acabam por perturbar o ambiente da sala e a concentração dos colegas. Portanto, tem benefícios o uso da tecnologia? Muitos. No caso de estudantes surdos, por exemplo, já existem tecnologias muito interessantes e que não estão ainda a ser este ano, mas provavelmente para o ano vão ser mais massificadas. Foi desenvolvido uma tecnologia com um avatar que faz a interpretação da oralidade para a língua gestual e como também através de vídeo, que pode ser depois usado num telemóvel ou até com um computador, faz a conversão da língua gestual para texto. Portanto, ou seja, temos a tecnologia, ela tem benefícios, tem imensos, e está sempre a evoluir, e mais do que as nossas estratégias.
E por último, qual o papel da tecnologia na resolução de problemas de acessibilidade à educação? É assim, neste momento eu acho que o papel da tecnologia muitas vezes já se, aliás, e sobretudo nesta fase da pandemia, eu acho que a tecnologia foi mais uma entropia do que a resolução de problemas. Ou seja, foi as duas coisas, mas que também criou muita entropia, criou. E sobretudo, porque lá está, só as questões da acessibilidade foram vistas para casos, para situações, e não foi, ou seja, a adoção não foi eu vou utilizar a tecnologia de forma a que ela seja acessível, não vai eu ter um estudante com estas necessidades. Não, portanto, as coisas estão, e quem diz pela tecnologia diz no geral, portanto, ou seja, a escola, a educação, está a dar resposta a casos. Portanto, não trata as coisas de forma holística, na eventualidade de aparecer alguém com uma necessidade especial. Portanto, nós, a educação, continua a servir pontualmente os casos que aparecem. Por isso, não sei, isto é aquilo que penso que partilhei com vocês, mas estou aberta também às vossas opiniões e por isso vou parar aqui a apresentação e pronto, e passo agora a batata quente para esse lado. Manuela, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela sua comunicação. Foi interessante, foi dinâmica e foi, se me permitir, provocadora. Provocadora no bom sentido, porque eu acho que agitou aqui muitas as nossas mentalidades e fez-nos certeza, a partir de hoje, pensar de maneira diferente sobre determinadas perspectivas e de determinadas situações. Acredito que a plateia vai ter muitas questões para lhe colocar. Sei que a Manuela vai estar disponível para responder certamente. Portanto, eu recordo que quem quiser participar de forma oral poderá fazê-lo pedindo a palavra no chat, basta mencionar o nome e pedir a palavra. Quem pretender poderá também deixar a sua pergunta por escrito. Portanto, sintam-se livres para fazer perguntas à Manuela. Perguntas ou comentários que queiram tecer. Exatamente, João. Portanto, damos início aqui ao nosso debate. Portanto, sintam-se à vontade para fazer comentários, esclarecer dúvidas. Aproveitem que a professora Manuela está aqui para vos esclarecer e ajudar, portanto, a ter um melhor conhecimento sobre esta temática. Eu vou adiantando aqui, portanto, no chat houve aqui um comentário, portanto, do Feliciano Manuel, portanto, o comentário é no sentido de a sociedade 5.0 pode excluir alguns e trazer benefícios a outros. Não sei se a professora Manuela quer comentar. É assim, não fazendo, pronto, é impossível prever o futuro e não existem sociedades perfeitas, nunca houve na nossa história. Portanto, temos de ver sempre a perfeição como a utopia e não como um dado adquirido. E a utopia, para mim, e até assisti uma vez a uma palestra do professor Labrinho Lúcio, que ele dizia que para ele a utopia, portanto ele nasceu na zona de Leiria e quando era criança ele apanhava sempre o comboio, imaginemos da Nazaré até a Leiria, mas o comboio não, o autocarro, só que o autocarro ia até Fátima e para ele a utopia era Fátima. Porquê? Porque ele saía sempre antes de Fátima. No dia em que, já maiorzinho, conseguiu finalmente chegar a Fátima, percebeu que afinal Fátima não era impossível de alcançar, portanto Fátima é uma localidade, não é? E, portanto, mas passou a ter uma outra utopia, que era sair do concelho de Leiria. Portanto, ou seja, e eu acho que isto é sempre a nossa, a utopia, a verdadeira utopia é nós atirarmos sempre com a barriga para a frente, não é? Ou seja, eu quero chegar ali, vou tentar ao máximo lá chegar, mas por acaso lá chegar, então tenho de ir sempre criando um passo mais à frente. E no caso da sociedade e da humanidade, nunca, eu acho que não existem sociedades perfeitas. Agora, não quer dizer que não tenhamos o objetivo de alcançar, sabendo que, obviamente, a natureza humana
não há educação nem mentalidade, quer dizer, a mentalidade é a mentalidade, mas pronto, nós temos características pessoais que a educação ajuda largamente, mas pronto, cada um tem as suas características. Agora que a grande aposta, sem dúvida, é a educação, e cabe a nós, educadores, formar jovens o mais cedo possível para que alguns não beneficiem e não excluam outros. Portanto, acho que é o grande papel da educação. Obrigada, professora Manuela. Eu vou-vos dar mais algum... Pois. Eu vou-vos dar mais algum tempo para irem pensando em algumas questões e algumas perguntas que quero fazer à Manuela. E vou também, há bocadinho a Manuela falou na lei de bases e eu venho logo à memória uma intervenção do professor Veiga Simão, foi o pai da lei de bases do sistema educativo português, e foi com essa intervenção que eu terminei a minha tese de mestrado há quase 10 anos atrás. E isto vai de encontro ao que a Manuela teve aqui a dizer. Ele dizia assim: educar todos os portugueses, onde quer que se encontrem, na aldeia escondida ou na cidade industrializada, na savana seca e ignota ou na lesíria verdejante. É princípio sagrado de valor absoluto e de transcendente importância. Ele já dizia isto em 86, portanto, mas às vezes parece que em 2020 ainda não pensamos assim. Ora, na sequência desta comunicação do professor Veiga Simão, enquadra-se também a minha questão, que é: a pandemia veio trazer à tona muitas fragilidades que existem no nosso sistema educativo. Percebeu-se finalmente que a cobertura de internet de banda larga não chega a todo o país, que há muitos territórios que não têm cobertura de internet, quanto mais de banda larga. Efetivamente, eu sei que o que vou dizer aqui é provocador, mas que há muitos docentes que não estão preparados, nem sequer predispostos, que é o mais grave, para a utilização da tecnologia e dos recursos digitais nas salas de aula, porque sempre fizeram assim, lá está, e não têm predisposição para mudar e para encarar a tecnologia como algo positivo e que poderá favorecer e poderá incluir, eu sei que a Manuela não gosta muito desta palavra, mas poderá incluir outras pessoas que têm necessidades especiais. Também sei que a Manuela não gosta muito desta expressão, mas não estava a conseguir encontrar uma outra forma de me explicar. E depois a outra questão falou nas Smart Cities, e porque é que em 2020 ainda não se fala do conceito de Smart Schools? O que é que está a falhar? São as universidades que não estão a formar bem os professores e os professores também não estão ainda capacitados para esta ideia? Ou são as mentalidades que ainda são muito receosas de encarar a tecnologia como algo positivo nas escolas? Pois, eu não tenho uma resposta. Se tivesse, já tínhamos mudado todos, não é? Portanto, não há uma resposta, e não é fácil. Qualquer processo de mudança não é fácil. E, portanto, é assim, nós, em termos sociais, temos uma sociedade muito hierarquizada, não é? Portanto, ou seja, e tem vantagens e desvantagens, como é óbvio. E, portanto, o professor tenta mudar ou procura, e há muitos professores que felizmente, portanto, temos aqueles que realmente há uma grande resistência à mudança, mas felizmente também temos aqueles professores que são eles próprios os inovadores, portanto, são eles que criam as situações inovadoras e até antecipam os problemas, portanto, ou seja, nós temos de tudo. Agora, claro que chega, e eu falo às vezes com professores que dizem, eu por mim tinha já abolido os testes. Exames, acho uma coisa horrível, mas a A3ES aprovou a coisa assim, como é que eu agora vou mudar isto? Portanto, ou seja, nós temos aqui, e estas métricas, pronto, são aquelas que estão estabelecidas, portanto, e para mudarmos, lá está, é poder político, neste momento não podemos dizer que o poder político nacional, não, isto hoje em dia é global, portanto, ou seja, as coisas têm de ser mudadas, já é difícil mudar a mentalidade de pequenos grupos, quanto mais a nível global, portanto, sabemos que as coisas têm o seu tempo, levam tempo, não nos impede de refletirmos sobre elas, e aqui é que eu acho que está a grande capacidade transformadora, é nós termos a capacidade de, lá está, em situação como estamos agora aqui,
com 30 e tal pessoas, estar a pensar no assunto, e provavelmente o estarmos a falar sobre isto faz com que isto e outra, tudo na nossa sociedade, não é? Todos os problemas sociais, só quando falados, quando aliás nós verbalizamos, e se cada um de vocês verbalizar, não é? Quando nós estamos a verbalizar, parece que se faz mais luz na nossa cabeça, se está a enraizar. Portanto, eu acho que o debate constante é a chave para os educadores, e não só, mas portanto, pensando agora aqui no grupo dos educadores, será sempre a chave mantermos debate. Obviamente que quem está mais aberto e receptivo à mudança, vai fazendo a diferença. Aos poucos, passamos a olhar para os outros como minoria, aqueles que têm a resistência. Pronto, e eu acredito que seja assim. Agora, tal como também está aqui no chat que eu estava a ver e que vai um bocadinho ao encontro, é assim, neste período do Covid, e se calhar não, obviamente eu digo isto e já muita gente disse, não é? Portanto, os benefícios do Covid, portanto, tirando todos os problemas de saúde, mas que este vírus ou esta pandemia para mim acho que traz imensos benefícios, não obviamente pensando em números, ok? Nem na vida das pessoas, mas naquilo que pode transformar a sociedade. E o facto de ter trazido à luz esta desigualdade que existia, quer territorial, quer no acesso à tecnologia, etc., na falta de literacia, na necessidade de formar professores relativamente ao uso das tecnologias, ou seja, isto tudo, o facto de nós termos a consciência dos problemas, é excelente para tomarmos, mudarmos atitudes e procurarmos soluções. Temos é que ter consciência da tomada portanto, ter esta consciência dos problemas e que eles existem. Agora, que estamos numa segunda vaga. Portanto, já passámos a primeira, estamos numa segunda vaga. E entre uma primeira vaga e uma segunda vaga, o que é que se fez? Tomámos todos consciência dos problemas na primeira vaga. Mas na segunda vaga, o que é que vês? O que é que se alterou? Por exemplo, as empresas de telecomunicações, que são aquelas que nos fornecem a rede. O que é que essas empresas fizeram para garantir rede àqueles que não tinham na primeira vaga? E as grandes empresas tecnológicas, forneceram computadores àqueles que não tinham computadores. Portanto, ou seja, parece que e muitas vezes nós dizem, pois, mas o governo, sim, ok, independentemente dos governos, mas todas as instituições têm responsabilidade social, não é? Portanto, ou seja, isso se calhar o facto de estarmos aqui a refletir sem ideologia política, mas só nesta confrontação do problema e possíveis soluções, se calhar vai ser uma ajuda para que se calhar na terceira vaga ou numa outra pandemia haja alguma alteração. Não sei, mas não tenho respostas. Obrigada. Temos que pensar nelas. Debater é importante. Exato. Eu vou aproveitar, vou pegar aqui, portanto, numa questão da Ana Pires, que diz o seguinte: por que não começar a ensinar a língua gestual na escola, de forma a ser possível uma melhor comunicação entre todos, por exemplo? Totalmente de acordo. Há mais de 20 anos que eu tento, pelos canais não sou influente, não tenho muitas connections, portanto não consigo mudar as coisas, mas é algo que há duas, portanto, quer a língua gestual, quer o braille, porque até mesmo, sem pensarmos no outro, sendo muito egoísta e muito individualista, eu digo, não sei se algum dia vou perder a audição e não sei se algum dia vou perder a visão. Portanto, mais que não seja, porque é que não me é ensinado já, porque é que eu não sou preparada para uma possível deficiência que eu possa vir a ter, ou uma possível incapacidade. E todos nós temos, a surdez pode vir com
uma doença na infância. Eu conheço vários casos de jovens que ficaram surdos, perderam 60% da audição com a papeira. Portanto, a surdez não é daqueles que nascem surdos. A surdez é algo que pode acontecer. A cegueira é uma grande percentagem das pessoas cegas adquiriu ficou cego com a diabetes. Portanto, quem é que me diz que eu não vou contrair a diabetes? Ou seja, quando nós pensamos nestas deficiências que estão do lado do outro, não é? É algo tão simples que pode-me acontecer a mim, mas assim, de um dia para o outro. E nós estamos preparados, cada um de nós está preparado para lidar com a deficiência que pode acontecer, portanto, deficiência ao nível da estrutura do corpo e da incapacidade que isso vai representar. Portanto, não. E nós, realmente, eu estou 100% de acordo com a Ana, acho que até por uma questão individual e muito egoísta, todos nós devemos aprender língua gestual e braille logo de início. E, curiosamente, e não percebo porque é que isso ainda não está implementado, lá está, são as tais estruturas hierárquicas, mas há uma investigadora no Minho, que ela desenvolveu uns cartões com o abecedário e usou esses cartões como projeto piloto numa escola de ensino básico, e em que os cartões têm portanto, a carta é uma carta tipo carta de jogar, que cada carta tem a letra impressa, não é? A negro, e tem o código referente em braille e o equivalente da língua gestual. Portanto, ou seja, e é nisto, e aquele kit foi desenvolvido, foi implementado, é interessantíssimo, e eu não percebo porque é que as instituições de ensino que pagam às editoras pelos livros impressos, não é? Ou pagam as instituições de ensino, não, mas, portanto, temos a tutela, não é? Que, no fundo, ou seja, é possível, as editoras têm, no fundo, este monopólio da educação, dos livros escolares, e, no entanto, uma coisa tão simples como um jogo, que é muito interessante, é didática, é outra forma de aprender, é outra forma de ensinar, e não foi ainda implementado como obrigatório em todas as escolas de ensino básico. Portanto, é aquilo que nós todos sabemos. Mas concordo. Obrigada, professora Manuela. Se calhar vamos dar por fim deste debate. Não temos aqui mais questões. João, se quiseres. Obrigado, Lara. Estamos a chegar ao final deste webinar. Antes de passar a palavra à Joana Correia, que vai fazer o encerramento e o balanço do que foi este final de tarde, quero deixar um agradecimento muito especial em nome da equipa que organizou este webinar, à professora Cláudia Neves, à Manuela. Quero também deixar-vos também um último repto. É muito importante para nós aferir a qualidade deste momento, por isso eu queria-vos pedir a gentileza de preencherem um questionário de satisfação que vos vai ser enviado após esta sessão, conjuntamente com o certificado de participação. Irão receber no e-mail que utilizaram para se inscreverem. Sem mais demoras, passo à Joana Correia para terminar a nossa sessão. Obrigada, João. Obrigada, quero antes de fazer aqui a conclusão muito rapidamente, para não vos demorar muito tempo, quero também reforçar a palavra de agradecimento à professora Manuela e também à nossa diretora de departamento, a professora Cláudia, que fez a abertura da sessão. E deixo-vos, ou seja, com uma apresentação como esta a que assistimos, o trabalho ficou-me facilitado, não é? Por assim dizer. Portanto, eu vou rapidamente só dar-vos conta das notas que fui tomando em género de conclusão, mesmo em género de texto escrito, porque penso que não ficaram dúvidas e todos e todas vão concordar com o que eu vou dizer, que foi dito pela professora Manuela. Portanto, nesta sessão em que debatemos educação, tecnologia e diversidade humana na sociedade 5.0,
parece ter ficado claro que necessitamos de nos repensar enquanto sociedade e enquanto educadores. Como referiu logo de início a professora Cláudia Neves, é necessário sairmos da lógica do ontem e pensarmos em soluções pluridisciplinares, sistémicas, em que todos os domínios se tocam e em que todos são importantes. Se há algo que parece nos ter ficado provado neste último ano, é que a educação não é intrinsecamente democrática e igualitária. Essa realidade tem que ser trabalhada, essa transformação tem que ser conquistada todos os dias e com cada uma das nossas atitudes. Porque, se a educação é mesmo quem registra algo simplista, o processo de ensinar e aprender, esse processo decorre numa sociedade plural, em que a diversidade humana somos todos nós e em que a tecnologia surge para potenciar a nossa ação. E tal concepção é especialmente central neste paradigma da sociedade 5.0, em que o ser humano está no centro da inovação e transformação tecnológica. Vivemos numa sociedade de transformação digital, alinhada com imaginação e criatividade, numa sociedade com diversas pessoas, diferentes, mas em que todos merecemos ser iguais. Uma sociedade alicerçada na tecnologia, pensada para a valorização humana e para a diversidade. Se tal é verdade, a educação terá que ser o foco na transformação, na alteração, na passagem do paradigma 4.0, mais individualista e autocentrado, para o paradigma 5.0, mais focado na colaboração, na cocriação e na procura do bem comum, potenciado pelas tecnologias e pelo sinal digital. E para isso, devemos sair da educação presa nos métodos de ensino tradicionais e nos processos de avaliação clássicos. Devemos pensar nos profissionais que queremos criar e educar para as próximas décadas. As escolas, ainda desfasadas das expectativas destes cidadãos plurais, devem valorizar aptidões pessoais, despertar o sentido crítico, estimular a criatividade, orientar o conhecimento tecnológico, investir no relacionamento interpessoal e nas competências comunicacionais, assim como valorizar a diversidade. Devemos todos e todas, enquanto educadores, promover a autonomia, autoaprendizagem, aprendizagem pelos pares, valorizar o processo e não apenas o produto, desenvolver as competências transversais. Se neste momento temos tecnologia, produtos de apoio, temos leis, temos diversidade humana, então por que é que continuamos a falar de educação inclusiva? Todos nós podemos fazer a diferença, perguntando-nos se conseguimos partilhar de forma simples o conhecimento científico e se o fazemos diariamente e como. E não termos receio de mudar, nem de transformar, e não termos medo nem receio da utopia. Obrigada a todos e a todas. Consegui sintetizar bem, Manuela? Muito melhor do que eu. Ai, por amor de Deus. Terminamos com... Terminamos... Eu nem meci o nome. É sério, muito bom. Obrigada, obrigada. E atenção que foi tudo dito por si. Terminamos com um apanhado muito bem feito pela Joana do que foi este final de tarde. Renovo mais uma vez o meu agradecimento. Saio daqui revigorado na forma de pensar e na forma de olhar para o futuro. Manuela, muito obrigado. Cláudia, muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Em nome da Lara, em nome da Joana, um bom Natal, porque estamos à época natalícia e mais uma vez o nosso agradecimento. Muito obrigada também. Abraço a todos e boas festas. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada e boas festas a todos. Obrigada igualmente. Prazer ter estado convosco. Obrigado e boas festas. Obrigado, igualmente. Obrigada. Boas festas.